Oi meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. A gente vai tratar agora de redação, certo? E o nosso assunto vai ser sobre o conto fantástico, certo? Então, os contos fantásticos ou contos de fantasia, eles representam um gênero da literatura fantástica, né? O realismo mágico ou maravilhoso. Com origens no século XVII, contudo, vigorou-se nos países latino-americanos a partir do século XX, como forma de denunciar a realidade opressiva vivida pelos anos de ditadura. Então, no gênero fantástico, os textos eles são pautados numa realidade não lógica, ou seja, a narrativa ela se desenrola no mundo irreal ou universo onírico, né, marcado pelo absurdo, a inverossimilhança e situações de ações extraordinárias, né? Ou seja, os contos fantásticos, né, o gênero fantástico, a das maiores características dele é justamente a fantasia, é a fuga da realidade, é aquilo que não aconteceria de jeito nenhum na realidade, né? Ele diz respeito até às leis da física, certo? Então, antes de mais nada, a gente deve atentar para o gênero conto, né? O gênero literário da prosa de ficção, que possui características singulares. O vocábulo conto, do latim computus, né, significa cômputo, conta. De modo geral, os contos, eles são textos mais curtos, né, que o romance, a novela, ou seja, corresponde a uma narrativa concisa, no qual o tempo e o espaço e o número de personagens eles são reduzidos, certo? Então, do mesmo modo, eles carregam o modelo tradicional da estrutura narrativa, divididos em apresentação, a complicação, o clímax e o desfecho. As diferenças o que distingue o conto fantástico dos outros é justamente a presença da magia, a qual ultrapassa notoriamente os limites humanos e a lógica, certo? Então, no conto fantástico, tipo, coisas absurdas podem acontecer mesmo assim, que a ciência não vai explicar, certo? A física não vai explicar, enfim. Entretanto, no conto fantástico, como no modelo tradicional, prevalece a narrativa de curta composta de um único episódio singular e representativo, certo? Centrada num acontecimento com um número limitado de personagens. Ou seja, então, no conto fantástico, vai acontecer apenas um episódio. Então, o conto fantástico sobre algum tema. Então, algum problema, alguma situação. Então, o conto vai girar em torno daquele único assunto, certo? De um único tema e também limitado de personagens. E as características, né? Os contos fantásticos, eles são textos que abarcam uma série de características, né? Sendo as principais. Narrativa concisa a partir de temas livres fantásticos, os quais aliam o fantástico e o real, a ficção à realidade, surgindo da oposição dentro de dois planos, né? O real e o real. Presença de alegorias de personagens que podem ser monstros, fantasmas, seres invisíveis, mágicos, seres mitológicos ou folclóricos, dentre outros, enfim. A realidade lógica distante da realidade humana, composta de elementos maravilhosos, inverossímeis, imaginários e extraordinários, né? Bem como a presença de magias e poderes sobrenaturais. O enredo não linear ou zigue-zagueante, né, que ele mescla presente, passado e futuro, com a utilização de recursos como flashback, voltar ao passado, e ao tempo psicológico, né, ao tempo das emoções, das recordações vividas pelos próprios personagens. E provocam sensações de estranhamento no leitor. No leitor, né, por meio da ruptura realidade-ficção. Então, a história meio que ela pode estar se passando na realidade, né, comum, no dia a dia, só que vai acontecer alguma situação meio que sobrenatural, certo? Então, a história ela já pode se passar para uma outra realidade, acontecendo alguma coisa, estão descrevendo alguma situação em que do nada surge um monstro que destrói a cidade,
mas aí tem um super-herói que ele consegue reconstituir tudo. Então, o conto, ele justamente é extraordinário, é aquela coisa bem exagerada mesmo, que pode acontecer infinitas coisas, assim, que vai além da compreensão da realidade mesmo, do que se pode explicar. Então, essa é a maior característica do conto, certo? É justamente a ideia dos personagens, o enredo, o que se passam. Então, pensando nisso, eu selecionei para vocês alguns links, né? Alguns links não, alguns contos, tanto brasileiros quanto de fora, sobre contos fantásticos, né? Os mais famosos possíveis, que eu vou disponibilizar lá no Google Classroom, junto com a proposta de atividade para vocês, certo? No mais, a gente vai encerrar por aqui. Até a próxima aula, certo? Não deixem de olhar o Google Classroom de vocês, que lá vai ter a continuação do nosso conteúdo, né? Com uma lista de contos para vocês, de autores de contos fantásticos e também uma proposta de atividade de redação, certo? No mais, é isto e até a próxima.